Oi, eu sou Danilo Campos, especialista em gestão de empresas da Astec Contabilidade. E antes de darmos sequência no nosso vídeo sobre planejamento tributário, se inscreva no nosso canal para receber vídeos como esse do mundo empresarial. Bom, como eu disse, planejamento tributário é uma coisa extremamente importante para você, empresário. E você precisa saber e trabalhar junto com o seu corpo administrativo e também com o seu contador. Então, precisa se inteirar, precisa conhecer sobre planejamento tributário, porque é uma coisa que vai impactar drasticamente na sua empresa, caso seja feito um planejamento tributário errado, tá? Então, esse vídeo eu queria trazer alguns pontos que você, empresário, precisa se atentar. Antes de mais nada, a gente precisa lembrar que planejamento tributário é algo que tem que ser feito de forma legal. Existem muitos empresários, contadores, profissionais de todas as áreas que às vezes vendem alguns milagres e que não existem. O planejamento tributário tem que ser feito de forma conservadora, porque a gente sabe que caso faça alguma coisa fora da lei, o fisco, tanto estadual, municipal ou federal, ele tem condições de fiscalizar a sua empresa. Então aqui a gente está falando de elisão fiscal, o que é diferente da evasão fiscal. Elisão fiscal é aquela manobra legal em que você, dentro da legislação existente em nosso país, você faz opções tributárias, você faz escolhas, as melhores escolhas para a sua empresa. Diferente da evasão fiscal, que ela é aquela condição maliciosa em que você pode até mesmo incorrer no crime de sonegação. Então vamos conversar aqui apenas daquilo que temos na legislação brasileira, o que é legal. Bom, você empresário precisa entender que existem os principais regimes tributários no Brasil e cada um deles, o regime normalmente é o Simples Nacional, lucro presumido e lucro real, cada um deles tem a sua peculiaridade. Então, para isso, você precisa ter números. Então, a primeira dica que eu dou, como estão os seus números? Como está a sua contabilidade? Os seus livros fiscais? Tudo isso você precisa ter na mão para poder levar para o seu contador e poder também fazer seu planejamento, porque isso vai envolver toda a equipe administrativa e também sua equipe de vendas, porque em cima do planejamento tributário é onde você vai conseguir, inclusive, precificar corretamente o seu produto. Então, entenda que todos esses números vão te levar a um rumo que pode ser o fracasso da sua empresa ou ser um concorrente muito bom no mercado e que vai aumentar as suas vendas. Então, você empresário tem que ter o controle disso, tem que ter o controle dos seus números, porque o planejamento tributário vai acontecer de uma forma em que, ao longo do ano todo, você vai precisar se enquadrar num regime tributário e só poderá alterar isso novamente num outro exercício, num outro ano. Você definindo o seu melhor regime tributário ou sua estratégia para um bom planejamento tributário, você também vai ter que envolver, além da precificação, ou seja, envolver o seu cliente, você vai ter que envolver também os seus fornecedores. Dependendo da situação em que você enquadrar e também pensando já na expectativa futura de faturamento, né, receitas, despesas e etc., você vai ter que trabalhar também com os seus fornecedores. Por quê? Dependendo do regime tributário que você escolhe, você vai precisar selecionar bons fornecedores. Explico dando um exemplo. Se você é um lucro real, se você tem uma empresa no lucro real, você pode tomar crédito de muitos produtos, de muitos fornecedores. Mas dependendo do regime tributário do seu fornecedor, você não vai conseguir se apropriar desse crédito, pelo fato dele ter, por exemplo, escolhido um outro regime tributário. Por isso, muitas vezes o teu fornecedor não vai ser aquele parceiro que vai te agregar muita coisa no seu planejamento tributário. Então, verifique o seu fornecedor, verifique não apenas o preço que ele está praticando, mas será que ele também está te concedendo créditos? Isso tudo vai depender, conhecer o seu fornecedor, conversar com ele para ver se ele pelo menos consegue praticar um preço melhor caso ele não te conceda crédito. Então, conversar com o seu cliente através da precificação do seu produto e conversar com o seu fornecedor, isso tudo faz a diferença no seu planejamento tributário. Além do mais, como estão as suas despesas? Tá? As despesas são cruciais no momento em que você vai fazer a conta do seu planejamento tributário. As despesas elas vão abater impostos dependendo do seu regime tributário, como por exemplo o lucro real.
A folha de pagamento, isso é fatal também, se você tem uma folha de pagamento alta, se você tem uma folha de pagamento baixa, se ela representa um valor muito alto perante o seu faturamento, isso também vai fazer parte do seu planejamento tributário. Mas é claro, você empresário não vai conseguir fazer isso sozinho. Você precisa do conhecimento, da expertise de um contador, de uma equipe técnica que vai poder demonstrar isso para você todo final do ano. E esse é o momento, nós já estamos caminhando para o final de 2023 e não há o que se falar em mudar, virar o ano sem pensar no planejamento tributário, mesmo que seja para chegar à conclusão que você não precisa mudar de regime tributário, às vezes permanecendo um simples nacional, permanecendo um lucro presumido ou até mesmo no lucro real. Então, esse é o momento. Traga à luz as informações, traga à luz os números. Se você não tem esses números, pense para o próximo ano ter bons sistemas, bons ERPs para você ter os números na mão para poder trabalhar o seu planejamento tributário. Bom, o vídeo de hoje era sobre o planejamento tributário, é o momento da gente tratar desse assunto, inclusive você empresário não vai conseguir fugir das regras tributárias que a gente tem no Brasil. E fica novamente o alerta. Nós temos diversas leis aqui no Brasil, em todos os âmbitos, federal, estadual e municipal, e elas são diversas. Por isso, precisa ter um profissional qualificado que entenda dessa legislação e que vai poder dar opções para você, empresário. Porque existem situações diversas em que muitos profissionais desconhecem a legislação ou até mesmo querem trazer benefícios a qualquer custo para o empresário. E milagres não existem. Por isso, fique atento, procure um contador de confiança, procure um corpo jurídico de confiança, porque o planejamento tributário vai fazer toda a diferença na sua empresa, tanto para o lado bom quanto para o lado ruim. E se tudo isso que falamos no vídeo fizer sentido para você, nós da Tech Contabilidade, junto com o nosso corpo técnico, estamos à disposição para marcarmos uma reunião e conversarmos a respeito do seu planejamento tributário. E se gostou desse vídeo, compartilhe com outras pessoas, compartilhe com outros empresários e te aguardo no próximo conteúdo.